que você acha dessa? Não, eu discordo no seguinte, eu acho que o que acontece, por exemplo, se a gente for pensar anos 80, anos 90, o rock ele ainda é dominante com relação à questão da presença na indústria, Mas ele mas já é industrial já. não, Já é super industrializado. Enfim, já é Super industrializado, mas enfim, até antes mesmo ele já vinha de uma forma industrializada, sim, com, né, sim. produção, tudo. Pô, pra Mas, caramba. mas acho que assim, o que é o grande turning point nessa mudança mesmo é o que a partir dos anos 2000, o rock ele começa a deixar de ser a música mainstream e começa a perder espaço para o hip hop. Porque até então, você tinha, dentro da indústria musical, uma questão de muitas vertentes. Você tinha ali, tudo bem, o rock, você tinha coisas de pop, você tinha, enfim, blues, jazz, e nesse processo todo, o rock ele era o produto maior, ele era o produto dominante das gravadoras, né? E aí, a partir dos anos 80, você passa a ter, enfim, um crescimento muito grande do pop, né? Mesmo antes do dance music que você também teve, mas o rock sendo sempre o grande produto. A partir dos anos 2000, ele deixa de ser o grande produto, já 2010, e começa a perder espaço para o hip hop, que por sua vez não é mais também o mesmo hip hop dos anos 80. É um hip hop que já foi, de certa forma, colonizado pelo pop, né? E então, que é uma outra batida, é um outro uso é outra coisa. Mas, enfim, esse estilo do hip hop, como alguns brincam, né, não é hip hop, é hip hop, ele se torna o estilo dominante. E a gente passa a ter também, com as transformações sociais, mudanças socioeconômicas, o que o Peter Sloterdijk provoca, ele fala que é a era do amor. Né? Estamos todos no mundo capitalista liberal, em que todos são consumidores felizes e livres, né? E em que a negatividade, no sentido filosófico mesmo, de pensar contra si próprio, né? A negatividade sai de cena e é só a alegria. Né? Então eu não sei se, enfim, se você concorda comigo, meu amigo, mas você vai ver que muitos desses da música, da produção musical hoje, é justamente o que? Algo alegre, algo feliz, algo, enfim, exato, assim, uma melodia alegre, harmonia alegre, em que você não vai ter nada ali, sabe, de soturno, de sombrio, de triste. Não, as pessoas querem ouvir só coisas alegres, coisas... O antidepressivo é a sociedade do Prozac, né? Então, nesse sentido também, eu acho que o rock acaba saindo de cena porque uma boa parte dele, principalmente dos anos 80, tudo, se calcava muito numa questão do sombrio, da introspecção. E hoje a gente tem justamente um momento na sociedade humana ocidental, que é o momento que não é da introversão, mas da extroversão, é você mostrar, é você publicar coisas nas redes sociais, e é aquela vida, enfim, digitalizada e publicizada a cada clique, a cada instante, e cada vez menos espaço para a introspecção. Né? Então, acho que isso também explica um pouco também do porquê o rock sai de cena, e também, claro, como a gente já falou antes, para essa juventude que não há necessidade mais nenhuma de se rebelar contra os pais, ela vai, enfim, não vai encontrar no rock uma resposta. E ela que tem hoje como valores essa questão, enfim, da igualdade, da problematização de questões de gênero, ela vai encontrar, enfim, essa temática muito mais presente no pop atual, ou no hip hop atual, como se queira chamar, do que no rock. Nesse sentido, o rock também não passou por uma renovação temática em suas letras. Né? E aí esses jovens vão encontrar, enfim, a problematização, a abordagem dessas questões, e mesmo uma postura mais militante por parte de artistas, nesse cenário do pop e hip hop. No Anitta, que vai falar sobre a questão de gênero, machismo, questões também de raça, que o rock não voltou, nunca problematizou. Né, porque pertenceu a um outro momento histórico. Sim, né? sim. Não é que não problematizou por uma questão de conservadorismo inerente a ele, mas porque naquela época não se problematizava da mesma maneira que hoje. E como daqui a 20 anos vai ser uma outra problematização. Sobre duas questões aí. Sobre o negócio do amor, do love, que aí do Peace and Love dos anos 60 só ficou love, né? O Peace Sim. Não rolou mesmo. Peace não rolou. Paz, nada, só. Mas, no final dos anos 70, teve um movimento para cima, para o alto,
não necessariamente ligado ao amor, mas ligado ainda ao processo libertário, só que aí dentro de uma perspectiva mais hedonista, uma perspectiva mais da liberdade do corpo, sim, que é o movimento discoteque. Sim. Inclusive que os homossexuais começam a se revelar, eles começam, como se diz aí na gíria, né, sair do armário e tal. Tem várias bandas, inclusive, que faziam mesmo para essa. Então, muitos teatros de rock, inclusive alguns que eu toquei, em São Paulo e no Brasil inteiro, se tornam discoteques. Sim, é verdade. E aí, música de pista. E é quando os DJs, que estão aí hoje, começam a surgir, já, não ainda protagonizando, mas já começam a aparecer mais, porque o DJ é o disc jockey, que era do rádio lá nos anos 40 e 50, que nos anos 70 vai para a pista, e aí ele vai fazer música de pista, a linguagem deles era essa, conheci alguns DJs na época, mas não tinha ainda o movimento DJ, música de pista. E o DJ vai surgir mais para frente. Mas, sobre o hip hop que você falou, e aí nós estamos falando do rap originalmente, primeiramente rap, né, que é o Rhythm and Poesy, né, que é poesia, que rap quer dizer ritmo e poesia, lá do Bronx, lá do Harlem lá e tal, que surge da cultura negra, daquela cultura negra oprimida, e ali que vai surgir mais tarde uma narrativa, vamos dizer, de rebeldia, aquela narrativa que estaria em tese, que seria do underground, dos roqueiros do underground, ela sai mesmo, ela esfria, ela meio que acaba, e quem vai trazer esse novo discurso, que era o discurso de rebeldia, papai e tal, são os rappers, né, depois hip hop. Hip hop depois vai virar pop, eu sei. Né? Alguns poucos se mantiveram ainda. Fiéis, né? Se mantiveram fiéis. Fiéis às origens. Eu até fiz uma matéria naquela revistinha que eu escrevia sobre que quem mesmo teve a narrativa da rebeldia e tal, papai e tal, foram os caras do rapper e tudo mais, já nos anos 90, 2000 e tal, porque os roqueiros já não tinham mais esse discurso. Os roqueiros já haviam aderido já à extrema-direita. Primeiro se alienado e depois aderido. Então, quer dizer, desde o princípio, é bom lembrar, como eu já falei antes, acentuar de novo, que nem todos os roqueiros tinham consciência política. Não. Isso desde os primórdios do rock. Sim. Mas existia uma reverência. Eu lembro que existia, mesmo as pessoas, os roqueiros que eram alienados, eles respeitavam, por exemplo, Bob Dylan. Porque os Beatles respeitavam Bob Dylan, Stones e tudo mais. Sim. Muitos dos roqueiros se ligaram só na música. Não queriam saber da letra, não queriam saber da narrativa. Sim. A narrativa literária, o discurso literário que estava por trás da música. Estava ali, contextualizado na música, mas eles não estavam prestando atenção na letra. E existiam outras vertentes de roqueiros, que eu lembro, mais intelectualizados, que se preocupavam mais com a letra do que com a música. Sim. Mas me parece que isso sempre foi assim, né? A partir do momento que você tem a canção, canção no Ocidente, a canção no Ocidente é o quê? É literatura cantada. Então, você sempre vai ter aquela turma, aquele segmento que se liga mais na parte literária, no contexto literário da canção, e aqueles que mais se ligam no contexto musical da canção. Quer dizer, o cara toca bem, o cara canta bem, olha, isso tem técnica, isso não tem, papai e tal. Então, sempre tem aqueles segmentos, né? Sim. Dos mais voltados para a música técnica, para o tecnicismo musical. Sim. Esse é um outro tópico interessante também. Eu acho que pegando essa questão, por exemplo, que aí vai de encontro direto ao que a gente estava dizendo, que é dessa questão por que os roqueiros se tornaram conservadores, né? Se a gente for pensar, o próprio nazismo já ali naquele contexto ali de República de Weimar, ele agregava quem? O fracassado. O cara, enfim, que nada dava certo, que tudo dava errado, e que encontrava naquele discurso de ódio, de ressentimento e rancor
uma vingança pessoal contra o mundo. Então, ou seja, o Sloterdijk ele fala que para entender esse movimento, né, o nazismo, você tem que pensar muito mais numa psicopolítica individual do que numa política coletiva. E se a gente for pensar a questão com Bolsonaro, com Trump, passa pelo mesmo caminho. Todos esses roqueiros que estão aí, hoje, eu não vou também citar nomes, mas peguemos então no cenário brasileiro. Não tem mais shows como tinha antigamente, a indústria musical mudou, não se ganha mais dinheiro vendendo discos, então vive-se de shows, então são artistas que fazem pouquíssimos shows, não estão mais na mídia, não estão em evidência, e tem um forte rancor com relação a isso, um grande ressentimento com relação a isso, né? Sim. Com relação à indústria, mudança de público, mudança geracional, né? E que encontram nessa expressão do bolsonarismo, né, uma vingança pessoal contra o mundo. É algo completamente imaturo. Por quê? Porque você vai ver, olha, então o cara de esquerda disse A, então se ele disse A, eu digo B. Você foge da reflexão. Então, às vezes tem uma coisa que poderia prejudicar a própria pessoa. Então, por exemplo, a esquerda disse que é bom beber água, então não vou beber água, vou beber xixi. Sabe? Então, são coisas assim, bem infantis, mas que a gente percebe isso o tempo todo, né? Nesses roqueiros aí e em tantos outros. Não, inclusive é verdade mesmo que você está falando, é super verdade, pode ser reiterado, é só quem quiser, é só retomar um pouco da história do YouTube dos últimos anos. Um roqueiro brasileiro, ele foi um dos primeiros a fazer a entrevista com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro ainda era anônimo. Sim. Esse menino é guitarrista, eu chamo de menino porque ele foi aluno de aluno meu, né? E o bolsonarismo carregou essa turma aí, né, desses roqueiros de extrema-direita. E é isso exatamente que você falou. Eles são carregados pelo bolsonarismo, sem se dar conta, na verdade, porque alguns deles, se você conversar, você vai ver que o cara tem um mínimo de sapiência, de entendimento das coisas, de discernimento, mas não foi capaz de discernir isso exatamente por causa dessa posição que você está dizendo. Eles foram tomados por aquele rancor, viés, o ressentimento completo. E por uma fragilidade, talvez ainda de falta de maturidade nesse aspecto intelectual. Até porque a maior parte deles não tem uma formação intelectual. Né? É o que eu venho notando há muitos anos. Porque qualquer um deles que começarem a estudar o assunto seriamente, deixar a infantilidade de lado e começar a estudar seriamente, vai chegar às mesmas conclusões que nós já temos, né? Sim, exato. E o que é complicado também, sabe, Lélia, que eu vejo porque e aí a gente percebe, então, realmente, que hoje você tem, mesmo com essa questão, por exemplo, do conservadorismo, quer dizer, todos esses caras, na época, bebiam pra cacete, transavam pra cacete, muitos usavam droga pra caramba também. Então, ou seja, esse conservadorismo, ele é uma farsa. Ele é completamente uma farsa. Que é muito mais com relação ao que essa ideia de, olha, se o fulano pensar A, eu penso B. Se o fulano defende C, eu defendo D. Para ser contra, porque se você for ver bem em termos de prática mesmo, de vida, todas essas pessoas tiveram, sabe, tipo, uma vida não conservadora. Tiveram, sabe, enfim, uma vivência que passa, aliás, muito longe do conservadorismo. Então, ou seja, esse neoconservadorismo que existe hoje, ele é uma fraude. Ele não é um neoconservadorismo que tenta, enfim, reconstruir uma sociedade dos anos 50, por mais que eles digam isso, porque eles não viveram isso. Então ele de certa forma, até diria o Baudrillard, é um simulacro, cara. Não tem lastro no real isso. Não tem lastro. Exatamente, mas é isso aí sempre que eu pensei. A gente está andando décadas para trás. Assim, aliás, não tem como mensurar historicamente. Você não retoma mais as posições anteriores. Não retoma. E fecho com Rolling Stones, pode ser? Boa, emblemático.